Bom dia, meus irmãos. Wesley estava brincando aqui, uma aula recorde, 14 minutos para dar uma aula. E eu não vou dar aula, mas eu quero pensar com você. Nós vamos ter a nossa última aula, dia 24, o próximo domingo. Mas quero pensar com você aqui, brevemente, o que nós vimos e fazer uma aplicação final do que nós vimos até agora, né? Olhando para a Bíblia. Então vamos lá, vamos ver quem é bom de memória aí. Qual foi a nossa primeira aula? Que absurdo, né? Não tem a mínima ideia. Misericórdia. Foi comigo. Aí, ó. A Lara já deu uma ajuda aqui, gente. A universitária dando dica aqui. Foi comigo. Deus dirige. Deus dirige. E aí nós vimos quem somos, de onde viemos. O que marcou daquela aula lá? Uma pessoa só. O que você lembra? Já se lembrou qual foi a aula? Deus dirige. O que você lembra dessa aula? Estou enrolado na avaliação. Né, Miriam? Estou enrolado nessa avaliação. Um dos destaques daquela aula foi que nós somos presbiterianos, somos reformados e somos calvinistas. E que isso traz a nossa identidade e que tem um objetivo de viver debaixo dessa direção do Senhor. São os nossos valores que dizem como nós devemos viver. Segunda aula. Deus ensina. Aí nós estudamos sobre símbolos de fé. Os nossos símbolos de fé são Confissão de Fé de Westminster, Breve Catecismo de Westminster, Catecismo Maior de Westminster. Aí nós temos o nosso manual da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, o nosso manual, mas os símbolos de fé são os da Confissão de Fé de Westminster, o Breve e o Catecismo Maior. Lembrando que o Breve e o Catecismo Maior são em formato de perguntas e respostas sobre temas específicos. O Breve Catecismo foi feito para que crianças pudessem aprender acerca da Palavra de Deus e o Catecismo Maior, um resumo da Confissão de Fé, também no formato perguntas e respostas. Terceira, Deus é soberano. E aí o Alex que trouxe falou sobre os 5 pontos do calvinismo, trazendo para nós a perspectiva da soberania de Deus que está no controle de todas as coisas. Pensando nisso, os 5 pontos. Quem lembra? D, começa com D o primeiro. Depravação total do ser humano. E, eleição incondicional. Deus escolheu aqueles a quem ele quis. Depois, expiação limitada. Ou seja, o sacrifício de Jesus cumpre um propósito de salvar aqueles a quem ele escolheu. Não é ilimitada, a salvação não é para todos, mas para aqueles a quem Deus escolheu. Depois, graça irresistível. Quando a gente conhece o amor de Deus, a gente não consegue resistir, dizer, não quero me entregar a Jesus, eu prefiro continuar do jeito que eu estou. E a última, perseverança dos santos. Uma vez salvo, salvo para todo sempre, pela eternidade. Não tem como perder a salvação. Quarta aula, Deus transforma. Deus transforma. E tratou da cosmovisão calvinista, aquilo que faz parte do pensamento de Calvino, e Calvino não era santo, tá, meus irmãos? Mas foi um homem usado por Deus, e que nos ajuda a entender como seguirmos aquilo que, na estrutura de escrito, daquilo que ele cria, Calvino trouxe para a gente, como nós vivemos na sociedade. Da perspectiva política, da perspectiva social, da perspectiva cultica, e assim por diante. Aula de número 5. Deus cela. E aí eu falei sobre batismo cristão. Como que Jesus institui, então, o batismo como sacramento. E todo aquele que crê e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador deve passar pelo batismo, sendo ele batismo um testemunho claro da união com o Pai, Filho e Espírito Santo, mas também com o corpo de Cristo.
Aula de número 6. Deus promete. Batismo infantil e profissão de fé, que foi o Alexandre que trouxe, trazendo para nós o entendimento de como a criança, filha de crentes, deve passar pelo batismo, como um testemunho de que ela faz parte da família da aliança, por causa da aliança que Deus tem com seus pais. Não significa que a criança está salva, mas que há uma promessa de Deus de aliança com seus pais e seus descendentes. Essa criança precisa ouvir o Evangelho. Ouvindo o Evangelho, ela vai poder confessar Jesus como seu Senhor e Salvador na idade da razão. Aula de número 7. Deus nutre. E aí nós refletimos sobre a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia ou a ceia do Senhor? Seu propósito, por que Jesus ou como Jesus instituiu a ligação ou a relação direta com a Páscoa, a instituição da Páscoa no Antigo Testamento. Depois, esse eu não assisti. Deus é digno, que foi a igreja em adoração, que foi o Alex que deu. E eu aqui não estava com os homens na pescaria. A igreja em adoração. Mas imagino eu que ele tratou sobre culto, sobre a reunião do povo que se reúne, reunião do povo que se reúne, né? O povo que se reúne para adorar a Deus como corpo, como família de Deus. Mais alguma coisa? Eu não estava aqui. Quem quer? Foi isso mesmo? Bem mais coisa do que isso, né, Lara? Com certeza. Eu estou falando só do nosso plano, depois tem as especiais. A próxima aula, que seria dia 10, que nós tivemos a Assembleia Geral Extraordinária, e que será no próximo domingo, é Deus reina, a segunda vinda de Cristo. Se Deus assim permitir, eu darei essa aula. Então, a segunda vinda de Cristo. Somos amilenistas, milenistas, pré-milenistas, pós-milenistas. O que nós somos? Como presbiterianos, reformados. Veremos no próximo domingo. Se já quiser estudar sobre isso, estude e venha com as suas perguntas. Tá bom? Nós tivemos 3 aulas especiais. 2 com Alexandre. Internet e mídias sociais, eleições e a postura cristã. E uma comigo, ideologia de gênero. Nós teríamos mais uma esse semestre, que é divórcio e novo casamento. E esse ficou para o segundo semestre, por questão de agenda. Então, no segundo semestre vamos ter divórcio e novo casamento e uma aula também específica sobre homossexualidade. Próximo de ideologia de gênero, mas bem específico para o tema da homossexualidade. Isso será no segundo semestre. Estou muito rápido, né? Então, queridos, sobre a nossa classe, nós buscamos atender o nosso plano sempre da perspectiva daquilo que Deus é e está fazendo. Por isso nós usarmos essa nomenclatura. Deus dirige, Deus ensina, Deus é soberano, Deus transforma, Deus cela, Deus promete, Deus nutre, Deus é digno, Deus reina, porque Deus é tudo em todos. Deus é tudo. Não há vida sem Ele. Nós existimos e vivemos por causa dEle e para a glória dEle. Tudo na terra, para os cristãos, deve girar em torno de Deus, não de nós. O que nós vemos no mundo, à nossa volta, é que as pessoas querem que tudo gire em torno dela. E ela vive no mundo para que as coisas estejam ao redor dela. Ela é o centro. E o Evangelho vem e diz para nós que Deus é o centro. E tudo acontece em torno dele e para refletir quem ele é. Ele é o Deus que nos criou por graça. Ele é o Deus que nos redimiu por graça. Ele é o Deus que nos sustenta por graça. Ele é o Deus que nos envia para testemunhar dele por graça, porque ele é que tem que receber toda a honra e toda a glória. O projeto maravilhoso de Deus é resgatar esse povo que está distante de volta para ele. Nós já fazemos parte desse povo e estamos agora buscando aqueles que ainda não são. Nós somos esses privilegiados de testemunhar do amor do Senhor. Glória a Deus por isso, ainda que seja um imenso desafio. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas. Nós já
Perdão. Lucas não, nós terminamos Lucas. João. Quem está atualizado aí acompanhando a leitura bíblica, hoje é João capítulo 4. João capítulo 4. Todo mundo abriu? Muito bem. João capítulo 4. Qual é a história de João capítulo 4? A mulher samaritana. Então, do verso 1 até o 30, nós temos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. O texto começa dizendo que Jesus vai de um lugar para outro. Para ir, então, para Galileia, ele tem que passar por Samaria, um território de gente que o judeu não gostava. Samaritanos e judeus não se davam. Eles odiavam um ao outro. E Jesus passa de propósito naquele lugar. Porque ele tem um propósito. Qual é? Você que já sabe do final da história. Qual o propósito de Jesus em passar por Samaria? Encontrar para fazer o quê? Para salvá-la. Então Jesus tinha um propósito. Eu vou passar por Samaria porque eu vou salvar a mulher. E ele salva só a mulher? Não. O que mais, Daniel? Muitos creram. Olha aí, vamos ver no finalzinho agora do livro. Agora eu queria que você acompanhasse. A partir do verso 31. Nesse íntere, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, deixa eu voltar um pouquinho, gente. Verso 27. Depois que Jesus fala com a mulher e fala que ele é o Messias, no verso 27 nós lemos assim: neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Primeiro, porque ele é judeu e ela é samaritana. Segundo, porque ele é homem e ela é mulher e não se falava com a mulher em público. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Todo mundo achou estranho, dos discípulos, os 12, mas ninguém teve coragem de chegar e falar assim, Jesus, isso está errado. Por que o senhor está conversando com ela? Ninguém quis falar nada. Quanto à mulher, deixou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, os homens da cidade, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, ela deixa Jesus com os discípulos, vai para a cidade e vai falar com os homens da cidade. E vamos lembrar, quem é essa mulher? Uma mulher que está no 6º marido. Ela não era bem falada na cidade. Provavelmente não. Os homens conheciam essa mulher. Talvez pela fama contada pelos outros 5 homens. Mas ela vai para contar sobre Jesus. Enquanto ela está lá, falando com eles, o que está acontecendo? Verso 31. Nesse íntere, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Por que ele não quer comer? Nós fomos comprar comida porque ele estava com fome, nós estamos com fome. Nós voltamos com a comida, ele disse que não quer comer mais. Perdeu o apetite. Será que alguém deu comida para ele? Verso 34, Jesus responde, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus diz o que alimenta a sua vida, o que dá significado para a sua existência. É fazer a vontade de Deus. É cumprir o plano do Pai. Deus o enviou para realizar a sua obra. Qual é a obra que Deus está realizando? Salvação do seu povo escolhido. Quem é que veio para realizar essa obra? Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o que me alimenta, o que me dá saúde, o que me dá condições de viver a vida, é cumprir a vontade do Pai. É isso que me alimenta.
Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Quem é o semeador? Aqui que Jesus está dizendo. Quem é? Ele. Quem é ou quem são os ceifeiros? Os discípulos. Nós. Veja que no verso 38 ele diz: eu vos enviei para ceifar. Eles deveriam ceifar. Jesus é o semeador. Ceifar o quê? Ele está falando de colheita, de trigo, de alguma plantação? Não. Ele está falando de quê? De colher as pessoas que creram no Evangelho. Ok? Os discípulos foram na cidade buscar comida. E voltaram com o que na cidade? Comida. A mulher foi à cidade fazer o quê? Falar de Jesus. E ela voltou com o quê? Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto vos tenho feito, tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Jesus está fazendo uma exortação aos seus discípulos. Vocês me conhecem, vocês sabem o que eu vim fazer. Vocês foram na cidade, não falaram de mim, só compraram comida. Vocês dizem que sabem quando está na hora de colher. Eu estou dizendo para você, o campo está fértil. É só falar de mim que as pessoas vão crer. Ela foi lá, falou, e nós estamos colhendo. É um texto que nos chama a atenção da alegria que nos é dada, queridos, de poder compartilhar do Evangelho. Porque Deus vai fazer a obra, Deus vai transformar as pessoas. Ele transformou a mulher samaritana e a partir da mulher samaritana transformou tantas pessoas. Transformou a minha vida, a sua vida. E a partir de nós ele vai transformar muitas pessoas. Creia. Fale. Então se você vai sair para comprar comida, não perca a oportunidade. Fale de Jesus. Jesus estava a poucos metros da cidade. É só falar, olha, sabe com quem nós estamos ali? Com o Salvador do mundo. Porque eles interagiram para comprar as coisas. Que o Senhor nos ajude. E que esse Deus que dirige a nossa vida seja conhecido a partir de nós. Ser presbiteriano é ser discípulo de Jesus e anunciar ao mundo quem é o nosso Deus soberano, que dirige a história, que salva cada uma das pessoas a quem Ele escolheu. Vamos orar. Pai, obrigado pela certeza do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado pela certeza da salvação que recebemos gratuitamente em Jesus. Obrigado, ó Pai, porque esse encontro nosso com Cristo nos transformou. E agora nos envia para ser instrumentos para proclamar esse grande amor de Jesus, para que as pessoas também sejam transformadas, se tornem nossas irmãs em Cristo Jesus. E possamos juntos participar da ceia. Hoje, participando da ceia aqui, com pão, com o cálice, mas um dia participar da ceia na eternidade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sem pecado, sem tristeza, sem choro, apenas alegria para a glória do Senhor. Leva-nos em segurança para o restante desse dia. Reúna-nos à noite para continuarmos adorando e refletindo na Tua graça. Queremos compreender melhor a Tua graça e viver a partir dela, sendo graciosos com os outros. Então, fala ao nosso coração. Tenhamos um excelente tempo
juntos em família, recebendo a provisão do Senhor e testemunhando dessa provisão a todos quantos o Senhor assim nos enviar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Pai. Amém. Obrigado, queridos. Domingo que vem, então, vamos estudar sobre o Deus que reina.